Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estarmos todos reunidos novamente para aprender mais a palavra de Deus, adorá-lo e estarmos em comunhão uns com os outros. Esse mês especial, mês de 114 anos da nossa igreja, como é bom estarmos aqui, como é bom fazermos parte da história dessa igreja, onde muitos irmãos, vieram aqui, pregaram o evangelho, discipularam seus familiares e avançaram o reino de Deus aqui na cidade de Jacutinga. Então, este mês é um mês de muita alegria para todos nós, devido ao aniversário da nossa igreja. E por causa deste mês, nós escolhemos o tema espiritualidade, comunhão e propósito. Nesse mês nós estamos falando sobre essas questões importantes para a vida da igreja. O pastor Antônio começou esse tema na semana passada e hoje eu darei um pouco de continuidade para que nós aprofundemos mais nesses temas importantes na vida da igreja. Então, para nos fazer um contexto aqui, vivemos num mundo repleto de religiosidade. Sempre estamos cumprindo regras, sempre queremos ser pessoas boas, sempre buscamos ter uma imagem boa perante as outras pessoas. Vivemos nesse mundo de religiosidade. E porque o ser humano possui uma grande necessidade espiritual. Todos nós estamos buscando a espiritualidade para termos alguma relação com algo superior. Porque sabemos que nessa vida nós não temos todas as respostas. No mundo material, nós não temos todas as respostas. E por isso, nós buscamos uma espiritualidade para saciar as nossas necessidades. Também, nós somos pessoas diferentes umas das outras. Cada um possui uma personalidade diferente, experiências de vida diferentes. Possuímos compreensões diferentes da realidade que nos cerca. E por mais que os relacionamentos sejam complicados, devido a essas diferenças de pensamento, todos nós sentimos a necessidade de viver em conjunto com outras pessoas. Por mais que nós saibamos dessas dificuldades, nós precisamos também estar com as pessoas. Nós não gostamos da solidão e precisamos ter pessoas junto à nossa vida. E além disso, a busca por um sentido e propósito de vida são essenciais para nós e para a nossa cultura moderna. Por isso, quando nós abrimos as redes sociais, lá estão repletos de influencers, que são pessoas que buscam influenciar multidões para seguirem o mesmo estilo de vida, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, os mesmos gostos, as mesmas preferências. Nas redes sociais vemos repletos de influencers querendo a nossa atenção, querendo que nós estejamos juntos, seguindo esse tipo de ideia que eles estão transmitindo. Espiritualidade, comunhão e propósito. Pensando nessas coisas, eu convido todos a abrirem as suas Bíblias. Nós vamos abrir o Evangelho de Mateus e ler Mateus 28, 16 a 20, para ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre essas questões importantes para as nossas vidas. O texto também está em tela, na versão que eu vou ler essa noite, nova versão transformadora. Acompanhe aí a leitura e a palavra de Deus para as nossas vidas. Mateus 28, 16 a 20, diz assim a palavra de Deus. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso:
Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus queridos, essa é a palavra de Jesus neste momento em que Jesus já havia morrido, mas também ele já havia vencido a morte. Ele morreu e ressuscitou. E ali ele tinha falado para os seus discípulos aonde que seria o último encontro até que ele subisse aos céus e ficasse governando o mundo lá do lado de Deus Pai. E esse foi então o relato do último momento que os discípulos de Jesus tiveram com o Senhor Jesus. E esse encontro, nós temos o registro das palavras fundamentais para os discípulos daquela época e os discípulos até os dias de hoje. Podemos perceber aqui que o grande propósito da igreja é de anunciar o evangelho e fazer discípulos de Cristo Jesus. E eu gosto de destacar que como a palavra de Deus é rica, e sempre quando nós lemos a Bíblia, por mais que nós já lemos as passagens que nós falamos aqui, Deus consegue trazer verdades preciosas para os nossos corações. A palavra de Deus é rica. Então, mesmo que você leia o mesmo texto várias e várias vezes, Deus sempre vai te mostrar verdades para o seu coração. E com isso em mente, nós vamos aprofundar, ligando com o tema de espiritualidade, comunhão e propósito, das últimas palavras do Senhor Jesus para os discípulos naquela ocasião. Muito bem. Aqui no texto é dito que os 11 discípulos estavam reunidos onde Jesus havia indicado. Lembrando que havia sempre uma multidão que seguia Jesus, em torno de 50 seguiam mais perto de Jesus, 12 discípulos desses 50 foram escolhidos para ser apóstolos. Um deles foi Judas, que traiu Jesus, e aqui nesse momento, né, ele sentiu tanto remorso que ele chegou a cometer suicídio por causa daquilo que ele tinha feito. E neste momento, então, havia 11 apóstolos ali. Os 11 discípulos estavam no local para esse último encontro com Jesus Cristo. E mesmo com os discípulos ali, sabendo que Jesus já havia ressuscitado, haviam ali pessoas que estavam um pouco incrédulos dessa ressurreição. Eles ouviram que Jesus indicou um caminho e eles foram lá naquele local, mas eles estavam todos juntos, mas alguns estavam ainda com dúvidas se realmente Jesus iria aparecer, se realmente era Jesus que havia ressuscitado. Mas quando Jesus aparece, todos adoram a ele. E a adoração, portanto, faz parte da vida do povo de Deus. Quando os discípulos de Jesus estão reunidos, Jesus Cristo se faz presente. E nessa adoração, nós temos a verdadeira espiritualidade. Quando os discípulos de Jesus estão reunidos, naturalmente, nós rendemos glória e louvor ao Santo Cordeiro de Deus, que lava todo o pecado que nós já cometemos e que nós ainda vamos cometer. Essa é a glória de Jesus. Ele morreu para nos salvar, para nos santificar, tanto dos nossos pecados passados, quanto dos nossos pecados futuros. E é nessa paz, nessa segurança, é que deve estar os nossos corações. E por isso nós rendemos glória a esse Deus maravilhoso. E quando nós vemos a palavra de Deus, culto e adoração têm o mesmo significado. Deste modo, na adoração cristã, fazem parte este momento que nós estamos tendo, que é a pregação da palavra, a leitura das Escrituras, a oração, o louvor, os cânticos que nós entoamos e também as ofertas e dízimos que nós trazemos aqui à frente. Todo culto faz parte da adoração a Deus. Tanto quando nós estamos em um momento particular, tendo a nossa devocional, nossa leitura e nossa oração, quanto nós estamos num momento em conjunto com outros discípulos de Jesus. Por isso, a cada momento, podemos adorar a Deus e a Cristo Jesus. Mas a nossa adoração é intensificada quando estamos juntos neste culto público.
Por isso é importante estarmos aqui reunidos todos os domingos, para juntos adorarmos a esse Deus maravilhoso. A comunhão nos ajuda a passar por momentos difíceis e também de incredulidades. Aqueles discípulos que ainda não acreditavam na ressurreição de Cristo Jesus, junto com os outros, eles permaneceram e adoraram ao Senhor. Aquele momento, mesmo aqueles discípulos que estavam um pouco duvidosos, os outros o incentivaram a estar ali e testemunhar a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo ali naquele momento. Mas mesmo diante das questões difíceis, né, que nós enfrentamos, os momentos de incredulidade, Deus sempre é digno de louvor e adoração por seus grandes feitos. Nós sempre temos que lembrar que Jesus está no nosso meio. Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui presente conosco, nos ajudando a passar pelas dificuldades e também nos orientando qual é a sua santa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Na adoração, nós exercemos a verdadeira espiritualidade. Não a que o mundo prega, mas sim a que o Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensina. O outro ponto que nós temos aqui é a comunhão, que é o próprio discipulado. No começo da sua fala, Jesus mostra que ele recebeu toda a autoridade. Quando ele ressuscitou, toda a autoridade dos céus e na terra estão em suas mãos. Ele, Jesus Cristo, governa desde as regiões celestiais até os confins da terra deste mundo. E fazer novos discípulos de Jesus é a forma da igreja dar frutos para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para fazer seguidores de nós mesmos, mas sim seguidores e imitadores do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para ser influencers das pessoas. Nós não estamos aqui em busca de multidões para nós mesmos. Mas nós estamos aqui porque Jesus, ele sim é o grande influencer. Ele sim é que move as multidões para o que é certo, para o que é correto, para o que é verdadeiro. Então, quando nós estamos discipulando as pessoas, nós estamos conduzindo aqueles que ainda não creem, né, em Deus para o verdadeiro influenciador, para o verdadeiro caminho, para a verdadeira verdade e para a verdadeira luz. Este deve ser o modo como nós discipulamos as pessoas, indicando o verdadeiro influencer do mundo. Ser um discípulo é ser uma cópia, é buscar pensar da mesma maneira que o mestre pensa, é buscar fazer as mesmas coisas que o mestre faz, é buscar priorizar as mesmas coisas que o mestre prioriza, é buscar viver da mesma maneira que vive o mestre e também possuir o mesmo propósito e missão que o mestre possui. Por isso, o Senhor Jesus fala, ele dá a ordem que esse discipulado deve atingir e alcançar todas as nações. A ordem de Jesus é que todas as nações tenham discípulos. E nação, meus queridos, é um conjunto de características culturais. Olha que interessante. São tradições e costumes que formam a identidade de um povo. Então, por isso, nação não é um estado e muito menos um país. Para a gente ter um pouquinho de diferença, né? Estado é a instituição que administra um povo. E o país é a região geográfica que vários povos e nações se encontram. Então, aqui mesmo, no nosso país, o Brasil, não só existe a nação brasileira, existem várias nações aqui, perto de nós. Nós temos, por exemplo, as nações quilombolas, nações que falam a mesma língua que a nossa, né? A língua portuguesa, mas têm uma cultura diferente. As nações quilombolas, elas preservam muito da sua cultura africana.
E nós precisamos identificar como que é essa cultura para poder pregar o evangelho para eles. Uma outra nação que nós temos aqui é a nação cigana. Aqui em Jacutinga nós encontramos a nação cigana. Eles falam a mesma língua que nós, mas têm cultura totalmente diferente da nossa. Eles pensam de uma maneira diferente, eles têm uma cosmovisão diferente. E eles também precisam ser alcançados pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também nós temos os ribeirinhos, o povo que se encontra mais no norte do país, que eles também possuem uma tradição e cultura diferente. E também o mais conhecido são os povos indígenas. Aqui no país, no Brasil, nós temos várias tribos indígenas, aí sim, com várias línguas diferentes, vários costumes diferentes e várias tradições diferentes. E nem todas elas foram alcançadas ainda pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a questão que fica é, qual o nosso envolvimento e dedicação no discipulado das nações encontradas no Brasil? Qual é o nosso envolvimento e dedicação no discipulado das nações encontradas aqui em Minas Gerais? E qual é o nosso envolvimento e também a nossa dedicação para o evangelho e o discipulado das nações que se encontram aqui na cidade de Jacutinga? Como nós temos avançado o reino de Deus, as pessoas que estão perto aqui de nós. É muito importante que nós tenhamos essas coisas nos nossos corações. É muito importante que nós saibamos dessa necessidade. Porque assim como nós fomos alcançados, há muito tempo atrás, nós éramos um povo não alcançado. E por vários outros países, né, outras nações que já foram alcançados por Cristo Jesus, enviaram missionários que chegaram no Brasil, evangelizaram, e chegaram aqui na cidade de Jacutinga, e nós conseguimos ouvir a palavra de Deus, e estamos aqui rendendo glória a esse Deus maravilhoso. E assim como nós fomos alcançados, nós também temos que ter essa preocupação em alcançar aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. E assim como Jesus tem um propósito de alcançar todas as nações com as suas boas novas do Evangelho, nós também devemos ter. E a forma correta de inserir esses novos discípulos, essas nações, na igreja, é através do batismo, testificados pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nos conduz também para o último ponto aqui, né? Que é o propósito que nós estamos aqui, né? Que é o próprio ensino da verdade. O ensino da verdade nas Sagradas Escrituras. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que a base do ensino de Jesus Cristo era o arrependimento de pecados e também a vinda do reino de Deus. Todas as vezes que nós lemos o evangelho, nós vamos ver isso. Jesus falando da necessidade do arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E no próprio evangelho de Mateus, esse que nós estamos lendo, o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, fala dessas características do discípulo e também do reino de Deus. E mais um pouquinho adiante, né, do Sermão do Monte, no capítulo 18, nós encontramos várias parábolas que Jesus estava mostrando como que é o reino dos céus, como que é a vida dos discípulos aqui na terra e como nós temos que viver segundo a sua vontade, segundo os seus ensinamentos. Por isso, o ensino dos apóstolos, ao longo da história da igreja, né, na igreja primitiva e a história da igreja até os dias de hoje, foram baseados em tudo que Cristo Jesus ensinou e também confirmando que Jesus é o Messias esperado, o Santo Cordeiro que nos salva de todo o pecado. E, meus queridos, infelizmente, muitos ensinos hoje se afastaram dessa verdade. Nós escutamos, infelizmente, muito ensino de um falso evangelho. Nós escutamos um evangelho de prosperidade, que quer barganhar com Deus
em troca de uma falsa espiritualidade, algum benefício de Deus. Infelizmente, nós escutamos um falso ensino que está comum hoje em dia, que é a teologia coaching, que é a teologia que busca dar a gente uma sensação de bem-estar, uma sensação de ganhar alguma coisa, né, de ter uma vida melhor, mas, infelizmente, eles não estão pregando a verdade do Evangelho. A teologia coach também é um desses males, desses falsos ensinos que estão circulando nos nossos dias de hoje. Por isso, quando nós estamos ensinando, nós temos que ensinar a verdade. Devemos falar sobre a graça de Deus, que é o presente merecido. Nós temos que falar do estado de pecado do ser humano. Devemos que falar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e todos nós, todas as pessoas da face da terra, tendem a fazer o mal. Por mais que nós desejamos fazer o bem... Desculpe, meus irmãos, uma falha técnica aqui. Mas por isso que nós temos que, né, pregar a verdade, falando do estado de pecado do ser humano, que por mais que nós tentamos fazer o bem, a nossa inclinação sempre vai estar voltada para o pecado. E somente através do Espírito Santo, em Cristo Jesus, é que nós podemos fazer o bem. Apresentar um Deus de justiça, um Deus que ele sabe da nossa condição pecaminosa, e ele é um Deus justo. Ele não pode deixar que nós, a raça humana, fique de uma maneira impune. O ser humano precisa pagar pelos seus pecados. Por isso Deus é Deus de justiça, mas também ele é Deus de amor. Por isso que ele envia o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo paga todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E é através dele que nós não temos mais nenhuma dívida para com Deus. E ele nos restabelece nesse relacionamento perfeito. Então todos os nossos pecados, passados e futuros, foram perdoados pelo sangue do Cordeiro que paga os nossos pecados. E é na fé, nessas verdades, é que nós temos o verdadeiro ensinamento das Sagradas Escrituras. É este o ensino que os apóstolos proclamaram na igreja primitiva, e é esse o ensino que nós devemos continuar proclamando até que o próprio Senhor Jesus Cristo venha. Por isso, meus queridos, com base nessas verdades, a adoração, o discipulado, o ensino bíblico, acredito que a igreja continuará firme no propósito que o Senhor Jesus nos deixou. E já caminhando para o final, Jesus, no finalzinho do verso 20, ele diz assim: e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Este é o maior consolo que nós podemos ter. Cristo Jesus não está falando que ele está conosco para nós alcançarmos todos os desejos do nosso coração. Jesus Cristo não está falando que ele vai estar conosco para termos um emprego melhor, termos o carro do ano, termos aquilo que nós desejamos. Mas aqui, Jesus Cristo está falando que ele está conosco para pregar o Evangelho a todas as nações, para fazer discípulos e ensinar a verdade. E eu gostaria de terminar contando uma experiência que o meu professor de comunicação transcultural testemunhou na sala de aula que eu estava tendo no mês passado, falando dessa importância de como Cristo Jesus está conosco nos momentos de evangelismo e discipulado. Ele se chama Fábio Ribas, ele é um pastor, né? Que ele teve a oportunidade dada por Deus para estar no Parque do Xingu. Para aqueles que não conhecem, o Parque do Xingu digamos assim, é o maior território indígena brasileiro que se encontra lá no estado do Pará e também no Mato Grosso.
E lá ele teve o convite de poder ensinar a língua portuguesa para aquela tribo indígena. E ele, sendo missionário, ele começou a ensinar o português e também começou a evangelizar muitos daquelas tribos que estavam lá. E ele fez uma amizade muito grande com um cacique de uma daquelas tribos. E embora aquele cacique tinha ouvido o evangelho, tinha escutado, né, tinha sido discipulado, ele gostava do evangelho, mas no fundo ele ainda não havia se convertido. Ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o ensinamento, ele ouviu, né, ele foi discipulado, mas ele não havia ainda tido essa confirmação de fé em Cristo Jesus. Muitos anos se passaram até que, infelizmente, esse cacique pegou câncer. Ele foi diagnosticado com câncer e, infelizmente, esse cacique veio a falecer. Mas nos últimos momentos de vida dele, o pastor Fábio Ribas, ele conseguiu fazer uma visita a esse cacique lá no hospital. E ele foi lá e perguntou, né, para o cacique, né, perguntou como ele estava se sentindo naquele momento. Aí o cacique falou que assim, eu estou com muito medo. Eu estou morrendo de medo. Para vocês terem uma ideia, essa tribo era uma tribo guerreira. Então os homens precisam ser fortes. Os homens precisam sempre estar com sua força física, né, em dia. E uma coisa mais importante, quando o Fábio Ribas estava lá evangelizando, ele pôde compreender um pouco melhor da cultura daquela tribo. E ele se lembrou naquele momento, através do Espírito Santo, que para a cultura deles, a morte era muito difícil. Porque numa ação guerreira, eles precisavam, depois que morressem, eles precisavam passar por vários desafios para chegar no céu. E eu vou só explicar para vocês como eram esses desafios. Eram divididos em duas partes, o desafio que eles acreditavam que eles iam passar depois que morressem. A primeira parte era de 3 etapas. A primeira etapa, todo aquele que morresse, ele iria passar por um campo cheio de espinhos. E ele tinha que passar por um caminho longo, cheio de espinho. E se ele fraquejasse, e se ele caísse por causa dos espinhos, a alma dele iria se perder para sempre. E ele não conseguiria chegar no céu. Quando conseguisse passar por outro lado desse caminho de espinho, existia uma segunda etapa. Ele tinha que passar por um caminho estreito e escorregadio. E se ele passasse por esse caminho estreito e escorregasse no abismo, mais uma vez, essa falha iria aniquilar a alma dele. E se ele fosse forte e passasse por essa segunda etapa, ele ia para a terceira etapa dessa primeira parte de desafios da morte, que ele iria lutar contra um animal. E mais uma vez, se ele falhasse nessa luta, ele teria sua alma aniquilada. Muito bem, os índios que conseguem ser fortes e passarem por essas 3 etapas, para cumprir a primeira parte do desafio. Mas ainda tem uma parte do desafio que eles tinham que enfrentar. E agora, se eles falhassem, eles não teriam sua alma aniquilada, mas teriam a sua alma renascida num corpo de um animal. Isso era a crença que eles tinham. E a primeira etapa dessa segunda parte de desafio era atravessar um rio de uma correnteza muito forte. Um rio longo, correnteza muito forte, e ele tinha que nadar de uma maneira, né, forte e rápida para chegar no outro lado. E se ele conseguisse passar dessa margem, ele teria mais um animal para ele lutar, que se ele falhasse também, a sua alma iria renascer no corpo de um animal. E enfrentando todos esses desafios, enfim, o índio conseguiria entrar no céu. Então notem como que para a cultura deles, morrer com uma doença era algo desesperador. Porque ele sabia que ele não estava mais com forças físicas para enfrentar todos os desafios. Ele tinha certeza que na primeira etapa do primeiro desafio, ele teria sua alma aniquilada. E isso estava deixando ele com muito medo.
ele estava morrendo de medo. E por isso que ele falava assim: Fábio, eu estou com medo, eu estou morrendo de medo, eu não vou conseguir passar pelos desafios da morte. Aí, pela luz do Espírito Santo, o pastor Fábio Ribas pregou mais uma vez o evangelho para ele. E no final, emocionante, o pastor Fábio falou assim: Cristo Jesus, ele é o grande guerreiro. Ele é o grande guerreiro que venceu todos os desafios da morte. E se nós confiarmos nesse grande guerreiro, nós temos a salvação. Nós não vamos precisar passar por esses desafios. E nós estaremos no céu com Deus, desfrutando da eternidade, da sua presença. De uma maneira emocionante, aquele momento, aquele cacique que ele tinha escutado o evangelho tantas vezes, mas ele não havia acreditado. Mas naquele momento, ele chorando falou: eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu creio em Jesus e eu quero essa salvação. Jesus é o meu grande guerreiro. E assim, uma alma foi salva pela pregação do evangelho, pelo discipulado e pelo ensino. Porque Cristo Jesus está conosco a todos os momentos para avançar o evangelho a todos aqueles que ainda não o conhecem. Ó, meus queridos, este é o propósito da igreja. Pregar a Cristo, alcançar aqueles que não foram alcançados. E como é bom ser usado por Deus para pregar o evangelho e avançar o seu reino. Que Deus os abençoe, que essas coisas que foram ditas entrem nos nossos corações e que nos futuros anos de aniversário da nossa igreja nós nos mantenhamos firmes nesses propósitos. Ficamos de pé e vamos orar ao nosso Deus.